Olá, olá, tudo bem com vocês? Professor Fabiano Leal com mais uma aula sobre sistema digestório, o nosso tema de hoje. Só que antes eu peço que você se inscreva aí no canal, ative as notificações no sininho para que você possa receber as notificações em tempo real à medida que os vídeos forem sendo postados aqui. Peço que você também siga a gente lá na página do Instagram, o link está aqui na descrição, está lá a página Ciência Sem Segredo. E a gente hoje vai falar sobre sistema digestório e, assim, interessantíssimo, porque a gente sabe que todo alimento precisa ser digerido antes de ser absorvido pelo organismo. Então, gente, primeiro, o que é digestão? O que é digestão? A gente sabe que digestão vem da palavra digerere, que significa quebrar em partes menores. Então, digestão significa isso, quebrar o alimento em partes pequenas. Agora, para que quebrar em partes pequenas? Por que isso tem que ocorrer nos seres vivos? Exatamente para que essas substâncias possam ser absorvidas pelas células. Então, uma substância grande não pode ser absorvida pela célula, porque ela não atravessaria a membrana plasmática. Então, a célula não aproveitaria esses nutrientes. Então, primeiramente, essas moléculas grandes, né, tem que ser primeiro quebrada em partes menores. Eu costumo comparar o seguinte, que é você tentar, por exemplo, colocar uma geladeira para dentro da sua casa por uma janela. Não tem como essa geladeira entrar. Então imagine que sua casa seja célula, a janela seja uma abertura na membrana da célula e a geladeira seja uma substância, a qual tem que entrar na célula para ser aproveitada por ela. Então, qual seria a melhor maneira de você colocar essa geladeira para dentro de sua casa? Quebrar a parede não daria muito certo, né? Então, o ideal seria você então desmontar essa geladeira, por exemplo, e colocar para dentro aos poucos. E dentro então da sua casa, você remontaria essa geladeira, então ela passaria de forma muito mais fácil aí pela parede, né? Ou seja, pela membrana plasmática, fazendo a comparação. Tudo bem. Então, galera, tipos de digestão. No ser humano e nos mamíferos, de modo geral, existem dois tipos de digestão. A primeira digestão, que é uma digestão mecânica, então a digestão mecânica. Essa digestão mecânica vai ocorrer na boca. E a segunda digestão é a digestão química, que vai ocorrer por ação de enzimas, que são substâncias que vão exatamente quebrar as moléculas grandes em moléculas pequenas. Então, nós vamos partir agora para ver esses dois tipos de digestão já já. Agora, para que a digestão possa ocorrer no organismo, claro, tem que ter a participação de órgãos. E esses órgãos que vão participar da digestão são os seguintes. Primeiro, né, nós vamos ver aqui na ilustraçãozinha aqui, exatamente os órgãos principais que vão estar envolvidos no processo de digestão. Então, galera, vamos lá. Temos aqui, então, a região da boca. Boca. Em seguida, temos o canal pequenininho, o canal curtinho, aqui, né, que o pessoal chama de garganta, lá, que é um canal curto, que é a faringe. Me ajuda a preencher aqui. Passando pela faringe, tem esse canal, aqui, ó, com cerca de 12 centímetros de comprimento, que é o esôfago.
Em seguida, aqui em azulzinho, o alimento vai para o estômago. Saindo do estômago, ele vai para esse em laranjinha, que é o intestino delgado. E, por fim, vai para o que está aqui em lilás, que é o intestino grosso. Em seguida, esse alimento vai sair exatamente lá pelo ânus, né? E tem um canal que é o reto. Agora, tem também no processo de digestão, aí por onde a gente fez o caminho, né? Colocou os órgãos, no caso que é o caminho por onde o alimento vai passar. Né? Agora, também existe os órgãos anexos à digestão, ou órgãos acessórios. E aí temos, no caso, o fígado, temos aqui embaixo do fígado, está em verdinho, a vesícula biliar, vesícula biliar, e tem aqui, logo abaixo do estômago, o pâncreas. Pronto. Esses que estão em vermelho aí, escritos em vermelho, são os órgãos acessórios do sistema digestório. Nós vamos ver exatamente a função de cada um desses órgãos a partir de agora. Então, temos aí a visão geral do sistema digestório. Começando, gente, pela boca, até porque a digestão se inicia na boca. Lembra que a gente viu lá no iniciozinho que a digestão mecânica, né? Então, a digestão mecânica começa aí na boca. Então, a boca a gente tem aí, né, no caso, os elementos que compõem a boca. Você tem aí a língua, né? A língua. Aqui, a úvula, tá aí já identificada aí. A úvula tem uma importante função na deglutição. Quando você engole o alimento, essa estrutura, que é a úvula, acaba subindo para que o alimento possa passar aí de forma tranquila. Temos aí as tonsilas. As tonsilas vão fazer parte, na verdade, do sistema de defesa do organismo, né, com produção de células de defesa aí, e estão localizadas aí na garganta. Aqui em cima, o palato. Essa estrutura aqui em cima, o palato mole, e o céu da boca, que é chamado de palato duro. Tudo bem, essa é a estrutura, e além disso, na boca temos também as glândulas salivares, que têm um importante papel na, primeiro, defesa, porque na saliva também temos anticorpos, também para que haja uma diminuição da acidez da boca, também a saliva contribui para isso, inclusive para que uma enzima presente nela, chamada amilase salivar, possa digerir o amido. Então, na boca nós temos a digestão mecânica, dada pela trituração, lá, pela maceração a partir dos dentes, e tem a digestão química, feita pela enzima amilase salivar. Galera, olha só. Então, para que a boca possa fazer o seu papel de digestão mecânica e macerar o alimento, é importante mastigar bem o alimento, para que as enzimas possam atuar de forma muito melhor sobre esse alimento, nós temos aqui o seguinte, né, os dentes aqui têm uma metade de uma mandíbula, né, de um maxilar, e aqui nós temos os dentes da frente, que são os incisivos, o dente, os dentes caninos, logo do lado,
Então, temos aí aqui os caninos, aqui do lado. Temos os pré-molares, e temos os molares, estão aqui no fundo. Então, qual é a função de cada um desses? Os incisivos têm a função de cortar, então corta o alimento. Os caninos têm a função de perfurar e rasgar. Os pré-molares têm a função também de fazer uma maceração e uma trituração. E os molares, que são os dentes do fundo, têm a função também de machucar o alimento, macerar esse alimento para que ele possa ser para que ele possa deixar uma quantidade grande de superfície para que as enzimas possam atuar em seguida. Gente, feito então esse processo de maceração do alimento, o segundo passo, agora o próximo passo, é a deglutição. Deglutir significa engolir o alimento. Repare esses passos aqui comigo. Vamos lá, siga aqui comigo. Primeiro, o que está em verdinho aqui é o alimento, que está dentro da cavidade oral. Então, aqui, ó, está em verdinho, aqui é o alimento. Esse alimento aqui, nós chamamos aqui, ó, de bolo alimentar. Então, o bolo alimentar vai ser deglutido. Só que tem uma informação importante aqui. Quando esse alimento é engolido, nós temos aqui o que nós chamamos de epiglote. Isso é cobrado muito em avaliação, né? Epiglote. Então, você tem um canal logo da frente. Esse canal da frente aqui é a traqueia, faz parte do sistema digestório, ou, perdão, do sistema respiratório. Aqui é a traqueia. E um canal aqui atrás, que é o esôfago. O esôfago. Repare que o alimento tem que passar para o esôfago e não para a traqueia. Então, o que é que ocorre? Temos aqui uma estrutura que vai fechar a passagem da traqueia quando o alimento estiver passando por ela. Assim que o alimento passa, repare que essa estrutura aqui, que estava fechada quando o alimento passou, agora volta a se abrir, porque você tem que voltar a respirar. Então, quem faz esse processo é uma estrutura aqui chamada de epiglote. Quando você engasga, o que é que ocorre? É porque essa epiglote fechou parcialmente a traqueia e o alimento que era para seguir para o esôfago acaba caindo na traqueia. Aí você tem um reflexo do engasgo, exatamente para que o engasgo para retirar o alimento da traqueia e direcionar esse alimento em direção ao esôfago. Tudo bem. Esse alimento, então, saindo do esôfago, então só aqui demonstrando, né, um pouco mais em detalhes, um amarelinho, que é a epiglote, como nós já tínhamos falado lá em cima. Tudo bem? Vamos lá. Que ela fecha a entrada da traqueia para que o alimento possa passar em direção ao esôfago. Então, o esôfago, gente, é um canal que vai direcionar o alimento em direção ao estômago. Então, o que está em rosinha aí, né, pintado em rosinha, é exatamente o esôfago. Então, o que é que ocorre? O esôfago mede cerca de 15 centímetros e ele direciona o alimento da faringe, quando passa pela faringe, até o estômago. Então, esôfago. Pronto. Agora, no esôfago tem algo que é interessantíssimo, que é chamado de movimento peristáltico. Esse movimento peristáltico é o que faz com que o alimento seja direcionado em direção, né, direcionado para o estômago, ainda que você esteja deitado ou que você esteja de cabeça para baixo. Então, o alimento vai ser sempre direcionado em direção ao estômago por conta do movimento da musculatura que nós temos aí no esôfago. Tá? Então, o movimento peristáltico primário é o movimento que faz com que
o alimento seja direcionado por conta da musculatura. E tem o movimento peristáltico secundário, que é quando o alimento é muito grande para passar pelo esôfago, o esôfago acaba se elastecendo para que o alimento possa passar e não fique preso nele. Tá? Então, 2 tipos de movimentos peristálticos aí. Saindo, então, passando pelo esôfago, que é um órgão de passagem do alimento, o alimento cai no estômago. Esse é um órgão importantíssimo da digestão. O estômago, gente, tem aqui, esse local aqui em cima, é o que vai estar conectado lá ao esôfago. Então, o alimento vem daqui, cai aqui. Então, o armazenamento do estômago é em cerca de 2 litros. Então, o limite de armazenamento. Só que a gente sabe que o estômago tem uma capacidade de elastecimento também. Então, quanto mais você come, mais seu estômago vai elastecendo. E cada vez mais, para você ter a sensação de saciedade, você tem que comer cada vez mais. Então, quanto mais você come, mais elastece seu estômago. Então, não está errado aqui, tá bom, gente? Falando das partes. Aqui é o fundo do estômago, aqui é o corpo do estômago, e aqui é a região do antro pilórico. Então, que é essa parte mais final do estômago. Então, olha só, o alimento chega, cai no corpo, tem uma curvatura maior, né? Tem uma bolsa, na verdade, né? O estômago tem que ser oco. Só que o estômago vai ter 2 funções básicas. Uma de armazenamento, momentâneo do alimento. Ele vai ficar em torno de 4 horas até poder ser digerido. Então, o alimento fica aqui em torno de 4 horas. E tem uma outra função aqui no estômago, que é a função de digestão. Então, lembra que nós falamos da digestão mecânica e da digestão química? A mecânica ocorreu na boca, juntamente, claro, com um pouco de digestão química lá, a partir da amilase salivar. E também, agora, a digestão química vai acontecer em grande parte aqui agora no estômago. Por quê? A digestão aqui vai ocorrer principalmente por conta de uma enzima chamada pepsina. Então, pepsina é a principal enzima presente no estômago. A pepsina tem uma função e tem um papel de digerir as proteínas. Então, se você comer um pedaço de carne, comer ovo, né, alimentos ricos em proteína, a pepsina que vai fazer a digestão dessas substâncias aí. Agora, a pepsina, para ser ativada, ela precisa de um outro elemento, que o próprio estômago também vai produzir, produzido pelo próprio estômago, que é o HCl. HCl é o ácido clorídrico, ou também chamado de suco gástrico. Então, o HCl, que é o ácido clorídrico, vai ativar a pepsina. Então, antes, na verdade, essa pepsina estava em forma de pepsinogênio. Então, o ácido clorídrico é quem ativa o pepsinogênio para que ele possa ser convertido em pepsina, que é a forma ativa da proteína, da enzima, que vai digerir as proteínas aí que você ingere. Tudo bem, gente? Olha só. Agora, o que é que ocorre? A pepsina vai atuar bem em um pH, uma faixa de pH. Então, esse pH que a pepsina atua é um pH ácido, até né, no caso dado pelo ácido clorídrico, que é um pH em torno de 2 a 2,5. Então, é um pH muito ácido, mas excelente para a pepsina poder atuar fazendo o seu papel. O que é que ocorre? Só que esse ácido clorídrico, né, produzido aí pelo estômago, ele poderia corroer as paredes internas do estômago, mas isso não ocorre. Por que isso não vai ocorrer? Porque nós
produzimos uma mucilagem, como se fosse uma secreção, na verdade, que vai proteger as paredes internas do estômago para que ele não agrida a ele mesmo. Só que alguns fatores podem aumentar a quantidade de ácido clorídrico no estômago e fazer com que cause uma úlcera. A úlcera nada mais é do que um ferimento na parede interna do estômago. Agora, o que é que causa essa úlcera? Por exemplo, fumantes, o fumo, porque quando você deglute alguma coisa, qualquer que seja, a saliva, ou deglute, por exemplo, faz a deglutição de fumaça, no caso do fumante, ele faz com que o estômago produza ácido clorídrico, porque o estômago entende de quando você está engolindo alguma coisa, é porque está chegando alimento. Então ele precisa produzir ácido clorídrico. Então não é aconselhável, por exemplo, você chupar bala, mascar chiclete com o estômago vazio. Exatamente por quê? Porque o ato de deglutir também a saliva, ele está sinalizando para o seu estômago de que está chegando alimento. Ele começa a produzir ácido clorídrico e isso aumenta a acidez no estômago e pode causar ferimentos internos aí. Tudo bem, gente? Vamos lá. Saindo do estômago, o que é que ocorre? O alimento vai passar agora, ó, sai, segue o caminho, passa em torno de 4 horas aqui dentro e depois ele vai seguir seu caminho. Ele vai passar por uma estrutura, um estreitamento aí do estômago chamado piloro e vai cair agora no intestino delgado. E aí você tem, no caso aí, o duodeno, e o duodeno não faz parte do estômago, né? O estômago vai até o piloro aí. Então o duodeno já faz parte do intestino delgado, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Então, intestino delgado. Fiz aqui uma representaçãozinha bonitinha para vocês. O intestino delgado está aqui. O que é que ocorre, gente? Então, o alimento sai do estômago, que não está representado aqui. Aqui em cima é o fígado, né? Aqui é a vesícula biliar em verde. Agora tem essas estruturazinhas aqui. Aqui, aqui e aqui. Então, o que é que ocorre? E essa estrutura aqui em laranjinha, aqui sim é o nosso intestino delgado. Só para a gente localizar os outros órgãos, aqui é o pâncreas. Não fica dúvida, né, na cabecinha de vocês aí. Aqui é o pâncreas. Aqui em cima é o fígado. E o que está em verdinho é a vesícula biliar. Vesícula biliar. Ok. Então, gente, Então, a gente sabe que a maior parte das proteínas já foram digeridas lá no estômago. Uma parte também dos lipídios, ou seja, das gorduras, dos óleos que você ingere, também já foi digerido lá, porque também existe uma lipase gástrica, que é uma outra enzima presente lá no estômago. Mas a parte de enzimas a gente vai falar no finalzinho, fique comigo aí, que é uma parte importantíssima, essa parte de enzimas, gente. Muito importante a gente saber a função das enzimas aí. Muito cobrada em avaliação também. No finalzinho do vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre elas. Então, o que é que ocorre? Aí, no caso, saindo então, agora, alguns alimentos, então, que chegaram ao estômago, né, e receberam lá o suco, perdão, o ácido clorídrico, aquele alimento, então, ele entra, no caso, quando você ingere o alimento, é o bolo alimentar, quando ele sai do estômago, ele já sai com outro nome. Então, o que chega ao intestino delgado, agora não é mais chamado de bolo alimentar, é chamado agora de quimo. Então, quimo é o alimento já que sofreu a ação das enzimas presentes no estômago. Tudo bem? Agora, o que é que ocorre? No caso aqui, esse quimo agora vai chegar no intestino delgado. Só que no intestino delgado vai ter uma função importantíssima, esse intestino, que vai ser o seguinte. Primeiro, digerir os lipídios. Lipídios
Eu representei aqui, ó, dessa forma, certo? Aqui, ó, ainda são algumas proteínas que chegam também e não foram digeridos no estômago. E aqui embaixo, os carboidratos, que são os açúcares. Então, está aí representado as moléculas que ainda chegam no intestino. O que é que ocorre? Aqui no intestino, então, vai ter que ter a digestão desses três grupos de nutrientes aí. Então, o que é que ocorre no intestino? Vai ocorrer agora a digestão no intestino delgado dos lipídios, ou seja, a quebra dessas moléculas. Vai ter a digestão das proteínas, que não foram digeridas lá. Então, a separação, né, em partes menores aí. E vai ter também a digestão dos carboidratos. Dos carboidratos. Certo? Então, ocorre isso aí no intestino delgado. Agora, quais são as enzimas que vão fazer isso? Primeiro, o pH do estômago nós vimos que era um pH ácido. O pH do intestino agora já é um pH básico, ou seja, um pH que deve estar acima. Então, no intestino delgado, o pH tem que estar acima de 7,1, porque o pH 7 é neutro. Então, aqui vai girar em torno, esse pH, de 8. Então, essas enzimas que vão atuar aí agora, digerindo essas substâncias, vão estar no pH básico, ou seja, acima de 7,1. Olha só. Então, aqui quem vai atuar digerindo esses lipídios? O que é que ocorre? Agora, esse pH tem que ser diminuído aqui. Quem vai diminuir esse pH aqui do quimo, né? Que ele chega ácido do estômago, só que o quimo tem que ter um pH mais alto, ou seja, tem que ter um pH básico, que ele chega ácido do estômago. Então, aí é que entra a função do pâncreas. Então, o pâncreas é uma glândula mista, ele tem uma parte que vai produzir hormônios, como a insulina e o glucágon, por exemplo, mas ele tem uma função também exócrina. E essa função exócrina do pâncreas é que vai estar envolvida aqui no processo de digestão. Ou seja, ele vai liberar o que nós chamamos de suco pancreático. Então, suco pancreático. Então, o suco pancreático, na verdade, ele vai conter enzimas que vão ajudar exatamente a digerir esses três grupos de substâncias, lipídios, proteínas e carboidratos, e também ele vai fazer a diminuição do pH aí para que essas enzimas possam atuar, certo? Então, também ele vai diminuir o pH. Perdão, diminuir não, Fabiano. Ele vai aumentar o pH, porque diminuir o pH significa que a substância estaria ácida. Então, ele vai aumentar o pH, na verdade, né? Que o pH no estômago está lá em torno de 2, mas só que aqui agora ele vai ter que estar em 8, pelo menos, não é isso? Então, ó, vai ter um aumento do pH. Pronto, aumento do pH. Tudo bem, gente? Pronto. Então, está aí a importância do suco pancreático no processo da digestão. Só que também, o que é que vai ocorrer? Temos aqui a vesícula biliar e temos o fígado. O que é que o fígado vai fazer nesse processo? Então, o fígado tem uma importante função de produzir a bile. Produz a bile. Agora, qual é a função da bile que é produzido no fígado? Primeiro, ele é produzido no fígado, está aqui uma conexão dele com o fígado, né? E ele vai ser armazenado, essa bile, na vesícula biliar. Então, a vesícula biliar tem a função de armazenamento da bile.
armazena a bile. A função da vesícula biliar é essa. Bile, gente, é uma substância composta por sais e outras substâncias, mas não tem enzimas. Bile não tem enzima, então ela não digere nada, mas a bile tem uma função importantíssima na digestão das gorduras. Apesar de ela não digerir gordura, ela vai emulsificar a gordura. O que é emulsificar? A gordura pode chegar lá no intestino delgado de forma muito grande, e a bile nada mais faz do que tornar essa gordura, formar gotículas. Forma gotículas, isso é que é emulsificar. Tá? Então, forma gotículas de gordura para que as enzimas, então, a partir de agora, possam atuar de forma muito mais eficaz em cada partezinha dessa da gordura. Melhor digerir coisas pequenas do que coisas grandes. Tudo bem? Vamos lá, galera. Agora, o intestino também delgado, ele sim, então, o alimento, então, quando sai do intestino delgado, agora, ou melhor, quando é digerido no intestino delgado, ele tem que ser absorvido. Essas substâncias que foram digeridas têm que ser absorvidas. Então, o intestino é outra coisa que é muito cobrada em avaliação. Gente, fica comigo até o final, porque tem muitas dicas aqui e é realmente um sistema muito mais complexo, né, que é o sistema digestório. Mas o que é que ocorre aqui? No sistema, nas células do intestino delgado, nós temos aqui as chamadas vilosidades. Então, as vilosidades são essas estruturas grandes no intestino. Então, vilosidades. Para que serve isso? As vilosidades intestinais servem para aumentar a superfície de absorção de nutrientes. Agora, existe também, aqui está detalhando, aqui uma célula intestinal, é uma célula aqui com formato, né, cúbico, então, prismático, na verdade, o que é que ocorre? Essa região que ele detalhou aqui são as microvilosidades. Vilosidades. Então, para aumentar ainda mais a superfície de absorção dos nutrientes, certo, gente? Então, não só nutrientes, como também a água também já começa também a ser absorvida aí. E outras substâncias, né? Carboidratos e tudo mais. Alguns medicamentos que você toma também são absorvidos aí no intestino delgado. Tudo bem? Agora, olha só. Saindo do intestino delgado, o alimento vai para o intestino grosso. O intestino grosso está aqui. Então, essa região aqui, final, isso aqui faz parte do intestino delgado. Já o alimento, então, no caso, né, o quimo sai daqui e vai para cá. Agora ele já não é mais chamado de quimo. Aqui no intestino delgado, quando ele já recebeu o suco, né, pancreático, as enzimas presentes no próprio intestino delgado, aí agora, essas substâncias que chegam aqui agora já são chamadas de quilo. Então, tudo bem, chega aqui, substâncias ainda, aqui no intestino delgado você tem 3 regiões básicas. Essa região que é chamada de cólon ascendente, essa aqui é chamado de cólon transverso, e essa aqui de cólon descendente. Cólon descendente. Tudo bem. Gente, repare que à medida que o alimento vai passando pelo intestino, ele vai se transformando. Primeiro, os nutrientes e a água são absorvidos aí, uma boa parte da água. Os intestinos, na verdade, absorvem boa quantidade de água e sais minerais. Aqui também existem bactérias
que vão também fazer a produção da vitamina K e também a absorção de vitaminas também, que são as vitaminas lipossolúveis, né? Então, você tem a vitamina K, E, D e A, são absorvidos aí também. Então, o que é que ocorre? Aqui no intestino grosso, nós temos, então, a formação propriamente dita, né, quando chega no final, das fezes. Então, aqui, na verdade, é quando você já tem formação de fezes. E essas fezes, na verdade, são formadas, né, e devem ser formadas, na verdade, aí e serem eliminadas. Pessoas que têm problemas digestivos, por exemplo, como constipação, né? Normalmente é porque as fezes permanecem muito tempo dentro do intestino e aí vai tendo absorção de água, absorção, e as fezes acabam se acumulando nessa região aqui, ó, final do intestino, e acaba causando o ressecamento ou a prisão de ventre. E quanto mais tempo as fezes demoram aí, pior, né? Então, o ideal é que se coma fibra exatamente para que haja e beba muita água. A pessoa deve beber muita água, comer muita fibra, muito suco de laranja, muito mamão, né? Há alimentos que fazem você, na verdade, liberar fezes aí, tá? Para que ela não fique retida no intestino e lhe cause um problema muito maior. Tudo bem, gente. Então, quais são as enzimas envolvidas na digestão? Para a gente finalizar a aula. E que é uma parte importantíssima da aula, isso aqui, porque cai bastante em questões. Primeiro, a amilase salivar. A gente sabe que a amilase vai atuar sobre o amido. Então, o amido lá que você come, lá no pão, né, qualquer fonte de vegetal, por exemplo, é rico em amido. A amilase salivar vai atuar e a amilase salivar atua bem em um pH neutro. Isso aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Um pH neutro está em torno de 7. Tá? 7. Pepsina. Então, pepsina produzida no estômago e a pepsina vai atuar sobre a digestão das proteínas, transformando essas proteínas em peptídeos, então, que são partes menores, né, das proteínas. E ela vai atuar bem num pH ácido. Como eu falei para vocês lá, um pH em torno de 2 a 2,5. Lipase gástrica. Lipase gástrica é uma enzima produzida também lá no estômago. Quando eu falo gastro, gente, sempre relacione com o estômago, tá? Então, a lipase gástrica vai ser produzida no estômago, vai atuar sobre os lipídios, óleos e gorduras. Então, o local de atuação, né, os lipídios, as lipases vão atuar sobre os lipídios. Caso, lipase gástrica. Vai atuar sobre os lipídios. Esses lipídios, na verdade, eles vão chegar até, né, a parte final do estômago e aí lipídios, que são óleos e gorduras. E aqui, na verdade, já começa a ter um aumento do pH. Vai em torno de 8, dado exatamente pelo suco pancreático. Outra enzima, temos as últimas 3 aqui agora, a tripsina e a quimiotripsina. Na verdade, também vão atuar sobre as proteínas, só que lá no intestino delgado, proteínas produzidas também, produzidas agora pelo pâncreas, vão atuar sobre as proteínas, digerindo elas agora, transformando essas proteínas em aminoácidos, que são estruturas, substâncias bem pequenas, e aí sim, agora, já pode ser absorvido pela célula. Tá? Então, tripsina e quimiotripsina atuam sobre proteínas e vão atuar também num pH em torno de 8.
A amilase pancreática tem a amilase salivar e tem a amilase também pancreática, que atua no intestino delgado. Então, também vai atuar sobre o amido, só que agora ele vai converter esse amido em partes muito menores. No caso, vai atuar sobre os disacarídeos, que são grupos de substâncias, né, que ficam de dois em dois. No caso, grupo de carboidratos que ficam de dois em dois. Também no pH básico, tá? Então de 8,2 e assim vai. E a lipase pancreática, que é a última, vai atuar também agora sobre os lipídios, ou sobre as lípides, né? Também pode ser assim, e digerindo também partes menores, como também todas as enzimas entéricas, né? Ou seja, as enzimas que são produzidas, que são atuantes lá no intestino, também vai atuar bem no pH básico, ou seja, pH acima de 7. Tudo bem, galera? Então, aulinha grande, mas bem completinha para você não errar nada na sua avaliação, do início ao fim. Tudo bem, gente? Grande beijo. Obrigado por ter aguardado, né, essa aula que foi grande realmente, mas bem completa. E espero que vocês se deem bem aí nas avaliações de vocês aí para frente. Grande beijo. Se você gostou, indique para os amigos. Se você não gostou, indique para os inimigos. Grande abraço.